Saudações, minha gente! Aqui Caio Padilha mais uma vez, iniciando mais um episódio da websérie Memória da Rabeca Brasileira. E numa noite muitíssimo especial, porque essa noite estamos comemorando uma marca especialíssima, dessa websérie. Estamos completando exatos 3 anos de atividades dedicadas à memória da Rabeca Brasileira. Foram convidados e convidadas de várias partes do mundo, muitos temas interessantes. Passamos por continentes diferentes, por temáticas diferentes, muitas sonoridades, toda a diversidade da Rabeca. Então a nossa celebração fica ainda mais interessante para a nossa temática de hoje. E hoje nós vamos falar sobre as rabecas luso-afro-brasileiras, os circuitos que foram estabelecidos por esse instrumento em períodos coloniais, em países de língua portuguesa, etc. Acho que é um papo que tem uma densidade histórica, antropológica muito interessante, um tanto quanto acadêmica, mas que nós vamos hoje tratar aqui de maneira informal, num bate-papo com o nosso querido Luiz Moreto. Ele que é músico e compositor, formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e é doutor em etnomusicologia pela King's College London, lá na Inglaterra. A sua tese debate práticas e tradições de instrumentos friccionados em culturas luso-afro-brasileiras e seus contextos sociopolíticos e decoloniais. Em Portugal, gravou e se apresentou por mais de uma década com os músicos moçambicanos, portugueses, cabo-verdianos e angolanos. No Reino Unido e Europa, tem discos lançados com a London Improvisers Orchestra, Luiz Moreto Quintet, com Victor Gama, Refilon, Orish Nine, entre outros. Atualmente está trabalhando num livro sobre a tradição de rabecas luso-afro-brasileiras, que resulta das pesquisas realizadas em áreas específicas de 3 países lusófonos. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, para vocês verem como o nosso episódio hoje promete. E sem mais delongas, vou dar o meu boa noite aqui ao Luiz Moreto. Boa noite, meu querido. Obrigado por aceitar esse convite nessa data tão especial para a memória da Rabeca Brasileira. Boa noite, Caio. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz em poder participar da memória da Rabeca Brasileira. Bem, minha pesquisa começa mesmo em Portugal, que eu vivi em Lisboa por quase 11 anos, trabalhando como músico. E um músico cabo-verdiano, numa viagem, me mostrou a música de Travadinha, que é um violinista cabo-verdiano. E então despertou meu interesse, porque aquela música me soou tão familiar, mas ao mesmo tempo tão diferente da música brasileira, porque eu estava familiarizado com as tradições de rabeca, principalmente ali do litoral paulista, e a música cabo-verdiana tinha uma certa familiaridade, inclusive das danças, a contradança, a mazurca, que são danças às vezes de origem europeia, mas que foram, de certa forma, transformadas ou adaptadas, ou criolizadas, ou foram revistas de outras formas, culturais. Uhum. Então, eu decidi estudar música de Cabo Verde, e como tinha também contato com músicos moçambicanos e um instrumento de fricção, uma rabeca moçambicana de uma corda que eu vi uma vez pendurada num museu, na parede, na casa de um amigo. Então, eu decidi fazer uma pesquisa um pouco transcultural dos 2 lados do Atlântico, incluindo Moçambique, que estaria na outra
noutra, outro parte da África, né, do leste, mas que está, então, conectada com o Brasil em termos do período colonial, né? Uhum. Então, a pesquisa ficou, de certa forma, transcultural e em 3 áreas culturais, que seria parte de Moçambique, do norte, 3 ilhas de Cabo Verde, São Vicente, a Praia, e Santo Antão, e a região do litoral paulista, mais do sul, né, onde há o conhecido fandango e a prática de folia da bandeira. Agora, o exemplo que eu estudei, no caso de Santa Catarina, é um rabequista chamado Gentil do Urucongo, né? Aprendeu com uma família cabo-verdiana a fazer um instrumento, né? Que diz a tradição oral, a história oral, que ele foi uma família que veio de um naufrágio que aconteceu na costa e estabeleceram em Santa Catarina e foram vizinhos do Gentil do Urucum, que aprendeu a fazer esse instrumento de uma corda só e adaptou ao seu repertório local, né, das músicas que eram parte da sua bagagem cultural. Ao longo da história, inclusive músicos escravizados foram aforreados muitas vezes pela sua capacidade artística E esses instrumentos friccionados também vinham por outras vias, quer dizer, não só por essa via da colonização, sei lá, das missões religiosas e outras coisas mais, né? sim, pensamos que vinham através de várias vias, né? E principalmente o que vinha não era o instrumento em si, no caso dos instrumentos africanos, porque os escravizados no tráfico transatlântico, eles não podiam trazer instrumentos musicais, na maior parte dos casos. Então, eles traziam o conhecimento técnico, como fazer o instrumento. Então, por isso que eles, muitas vezes, o próprio instrumento já é adaptado em termos de materiais, formas, já é transformado, né? Transplantado e transformado, né? Para pegar um conceito do transculturalização, do Ortiz, né? E então eles traziam conhecimento técnico, mas isso não é suficiente, porque quando você traz o conhecimento técnico, se você não tem um número de indivíduos que compartilham aqueles códigos culturais, você não consegue praticamente criar uma tradição, ou manter uma tradição, ou reviver uma tradição, né? Recriar. Então, por isso que é um dos que muitas tradições e instrumentos desapareceram, porque você não atinge um número mínimo de indivíduos para ter uma comunicação entre os códigos, né? Sim. E como as pessoas trazidas forçosamente eram distribuídas não de acordo com a cultura ou a língua, eram muitas vezes para atender as demandas comerciais, então você muitas vezes deixava indivíduos isolados, né? E isso, pronto, é uma das outras perdas culturais que aconteciam, né? Os instrumentos europeus ainda não estavam consolidados como violino, né? Perfeito. Chama as violas, os tipos de viola que não eram padronizados em termos de tamanho, afinação, e isso, de certa forma, que também pode ter dado origem a diferentes formas híbridas de instrumentos no Brasil, as rabecas, que quando você estuda, na região onde eu estudei, elas têm uma afinação que lembra realmente a música renascentista, seria mais adequada para uma afinação ao invés de 440 no diapasão, de 416, uma sonoridade mais renascentista, mais ainda pré-barroca, né? Que pode estar ligado ainda aos instrumentos ainda não tão padronizados como o violino e da orquestra clássica, né? Quando você começa a ver toda a narrativa, né, do que foi o colonialismo e a escravidão, é inevitável que você
então parta para o estudo da decolonização. Uhum. Eu vou aproveitar de fazer o convite aí aqui no nosso programa para a gente pensar juntos. Eu tinha comentado com você numa das nossas conversas antes do programa que eu, junto com o Marcuse, que é o nosso grande amigo aqui, que também é cineasta e que ajuda a gente nessa parte técnica aqui, uma vez nós falamos da possibilidade de fazer um documentário chamado Música de Ir Ouvir, né? Brincando com essa coisa. De ir ouvir, brincando com essa duplicidade da audição e do trânsito, vamos dizer assim, né? De ir e vir e tal. E quem sabe, né, Marcuse, no futuro, ele está colocando aqui uma música que vai comentar também, essa música que está passando aí, mas quem sabe no futuro o Luiz também não entra com a gente para pensar esse roteiro aí, fazer uma espécie de consultoria, da gente viajar por esses países e fazer um registro audiovisual desses rabequeiros e rabequeiras, enfim, que estão ligados a essas práticas aí de instrumentos friccionados, hein? Seria legal, hein, Luiz? Incrível, sim. Vamos compartilhar e trocar todo o nosso material e ideias, né? Eu tenho muita gravação de campo, né? Feita no norte de Moçambique, feita em Cabo Verde e também no Brasil, né? Sim. Também foram matéria de transcrições musicais, e temos que pensar numa troca disso tudo e ver como que as tradições estão se adaptando a esses novos contextos contemporâneos. Isso. E quem sabe a gente consegue financiar isso aí numa parceria internacional, né? Conseguir alguma brecha aí de financiamento Reino Unido, Brasil, fazer uma coisa legal, passar por esses países. Fico animado com essa ideia aí pro futuro, viu? Certeza. E aí, aproveitar então que ele colocou essa música, vamos falar um pouco sobre fonografia. Vamos começar comentando essa música que está acontecendo, porque eu acho que ela, de certa forma, pode abrir nosso tema aí para falar um pouco sobre fonografia de rabeca, né? Registro fonográfico de rabeca, etc. Fala um pouquinho aí sobre essa canção que você passou pra gente, que está tocando aí instrumental ao vivo, que o Marcuse colocou. Bem, essa canção porque a região onde eu fiz pesquisa com a rabeca, ela é uma região que no período colonial era muito ligada à plantação de arroz, né? E o ritmo que eu escolhi para essa canção, você vê que tem um pouco de coco e baião, que é de terras de cana-de-açúcar. Então, daí vem o título da canção como Terras de Arroz e Açúcar. É uma rabeca de região de plantação de arroz, que é bem simbólico, né? Como os afro-brasileiros ou afro-americanos trabalharam em plantações, nas plantations, né? Uhum. Então é inspirada na música afro-brasileira. É muito bacana, assim, só aproveitando o seu comentário, depois você vai falando, que assim, parece também que através da música, né, através da fonografia e tudo, a gente também estabelece um discurso, né, sobre, quer dizer, não é só pela via, vamos dizer assim, do discurso escrito, da palavra escrita, que você aborda os temas que está estudando, né, a investigação sonora também do que você está pensando e associando a essas práticas, né, de plantações, enfim, de escravização e tudo mais, acaba que a gente também elabora um discurso sonoro também sobre o que a gente está pensando, sobre o que a gente está pesquisando. Eu acho que isso que me chama a atenção também, né, Luiz? Certeza. Toda a narrativa, né, da minha pesquisa no Quilombo do Vale do Ribeira, conversando com o rabequista mais velho do Quilombo, né, toda essa narrativa da dinâmica ali da vida social agrária e da música rural, né? Eu, de certa forma, me inspirei e o próprio instrumento, a afinação do local, né, utilizado, o instrumento, a afinação, e essa temática vem na cabeça e pronto, é uma poética do som, né? Não a letra, mas minha abordagem é mais... E o som atravessa muito a gente, né? A gente comentava agora há pouco também, antes de entrar no ar, o quanto a primeira vez que você ouviu
né? Algumas gravações que o Marcus vai colocar aí pra gente também, umas gravações da década de 80 de um violinista cabo-verdiano, que a pouco você vai detalhar melhor, mas para você ver como as emoções que o som causa na gente, né? As poéticas sonoras também envolvem muito profundamente, fez você tomar a decisão, por exemplo, de seguir estudando etnomusicologia e pesquisar esses... Né? Então vamos falar um pouquinho dessas outras gravações também que você encontrou aí dos anos 80. Fala um pouquinho sobre esse violinista e sobre essas gravações que ele fez, que se não me engano foi em Portugal, não é isso? Foi em Portugal, né? A primeira vez que eu vi o Travadinha, né? Que é esse álbum aqui que aparece aí também na tela, né? Uhum. Foi numa viagem musical, né? Estávamos para fazer um concerto no norte de Portugal e um colega cabo-verdiano, dançarino e músico, me mostrou Travadinha e me despertou assim uma coisa muito diferente da música brasileira, uma certa similaridade, mas diferente e pronto, virou uma fonte de estudo, né? Sim. Vamos ouvir um pouquinho essa música aí. Só, aumenta o som aí, Marcos. Vamos ouvir um pouquinho. Uma maravilha, né? E chama atenção que essa gravação seja dos anos 80, né? Eu acho que os anos 80, aqui no Brasil também, é um período de primeiras gravações, vamos dizer assim, de Rabeca, num contexto que não era etnográfico, vamos dizer assim, que não era de registro etnográfico, né? Era nos contextos mais ou comerciais, né? E me parece que esse período, né, dessas gravações, eles inauguram também uma nova maneira da gente pensar essas influências, né, das músicas de vários lugares, porque quando você vai para escolher um repertório para um disco, né, isso não é banal, porque você tá escolhendo ali uma representação, vamos dizer assim, de alguma coisa, de algum discurso, de alguma, né, consciente, intencional, de que aquilo vai virar um objeto de consumo, né, um objeto de circulação, etc. Como é que você vê, Sim. assim, se não fosse... começa aí essas gravações, você já tem gravações mais antigas que essa, como é que foi, assim... como é que você vê esse momento da música cabo-verdiana indo gravar violinos em Portugal, enfim, com essa temática, com essa pegada, com esse swing todo aí, enfim. O violino de Cabo Verde, né, que também é chamado de rabeca, não existe essa fronteira entre violino e rabeca, né? Os Uhum. termos são utilizados da mesma forma. Ele vem de antes, agora há gravações anteriores, são mais raros, mas agora penso que o início dos anos 80 coincide com uma recente independência de Cabo Verde, né, de Portugal, né, que vem da década de 70, e uma já internacionalização. O Travadinha vai a Lisboa tocar, e não somente a Lisboa, em outras partes de Portugal, dá concertos e acaba por gravar 2 álbuns, um de estúdio, que é esse, e outro no Hot Club de Jazz de Lisboa. E também coincide com, assim, com o surgimento do que se chama de world music, né, hoje em dia, né? Que entra também Cesária, que é a grande estrela da música verdiana, e que junto traz outros artistas, né? E
interessante também no Travadinha é que ele é um músico improvisador, assim, bem enraizado na tradição das danças e dos ritmos e do violino, e também toca ao vivo numa casa de jazz. Então ele improvisa dentro da tradição, né? Isso Uhum. também me despertou muito interesse. Como que a rabeca, o violino, dentro da tradição é assim tão improvisada também. Sim, e me ocorre também que cada vez que algum desses mestres grava um disco, né, seja em Cabo Verde, seja no Brasil, seja em Moçambique, enfim, Portugal, cada vez que um mestre desses grava um disco, ele vira um pouco que uma referência de sonoridade, de Justamente. repertório, de tudo, né? Ele legitima, ele consolida uma ideia de tradição também, né? Sim, inclusive nas pesquisas de campo em Cabo Verde, nas ilhas, tantos violinistas que eu conversei, praticamente todos têm a referência de Travadinha como uma referência de violinista, né? Uhum. E então esses registros são importantes, claro, tanto a nível local como da diáspora, porque Cabo Verde é um país muito que tem um clima muito ambiente muito duro de se viver, então a maior parte da população vive no exterior, né? Sim. Como a diáspora é maior do que os próprios habitantes locais, né? Uhum. Então, o papel da música dentro dessa diáspora, dessa comunidade internacional é muito importante, inclusive na criação de identidade em outros espaços, né? Espaços da diáspora, outros Sim, espaços culturais, né? sim, perfeito. E Moçambique? A gente está falando muito a gente tá falando muito de Cabo Verde, mas o que que você pode destacar assim do que você viu sobre Moçambique? Moçambique é minha pesquisa sobre os instrumentos de uma corda, né? Só que Aham. esse é o instrumento cabo-verdiano que é mais ligado às tradições da África, mais da Alta Guiné, né? Senegâmbia e a colonização no Brasil, o movimento de africanos forçadamente da África para o Brasil ocorreu mais de povos, né, da Congo-Angola, né? Congo-Angola. Então, Yorubá, Fon, Bakongo, e um instrumento que aparece na pintura de Debré, ele escreve Moçambique na pintura, assim. Se você for a Moçambique, ver onde que principalmente a tradição de instrumentos de uma corda, a rabeca de uma corda, é no norte de Moçambique. E então os povos que tocam esses instrumentos são Makua e Jawa. E os Makuas em Jawas, eles também foram trazidos para o Brasil na parte posterior, né, no final do tráfico de escravos, né, já estava inclusive quase se tornando ilegal, né, uma parte do litoral paulista recebeu desembarque ilegal de escravos, né? Uhum. E então, hipoteticamente, eu defendo que esses instrumentos podem, como o Debré faz referência a Moçambique e o Chamberlain também, como um instrumento moçambicano, e esses instrumentos estiveram no Brasil, podem ter sobrevivido durante um período, depois desapareceram.